Mas afinal, é considerado uma violação de status imigratório trabalhar remotamente para uma empresa de fora dos Estados Unidos? Por exemplo, você está em solo americano com visto de estudante F1. Você pode trabalhar remotamente para uma empresa no Brasil e receber os seus rendimentos deste trabalho no Brasil também? Essa é uma dúvida bastante frequente aqui no canal, inclusive ela foi motivo de discussão entre advogados de imigração e especialistas em imigração também, viu? E eu fiquei de olho nas respostas, até porque, gente, de acordo com o Código de Regulamentos Federais dos Estados Unidos, não há violação nisso não, viu? Por isso que a interpretação é bem subjetiva, mas eu vou dizer para vocês o que esses especialistas e advogados de imigração aqui dos Estados Unidos falaram sobre este assunto. Bora discutir mais sobre isso? Então, acompanha esse vídeo até o final porque é uma informação útil e eu tenho certeza que vai te ajudar aí a esclarecer melhor sobre essa questão de trabalho remoto. Bom, deixa eu me apresentar bem rapidinho. Oi, gente. E aí, tudo bem? Sou a Dani Azeredo. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, viu? Para quem não me conhece, eu tô sempre divulgando notícias sobre os Estados Unidos e imigração também. Então, se você quer ficar muito bem informado, antenado mesmo em tudo que acontece, seja um inscrito aqui do canal, viu? Se inscreva, é bem rapidinho, também não custa nada. Quer compartilhar, fica super à vontade também. Pode compartilhar à vontade o conteúdo também daqui do canal. Se quiser deixar o like também para ajudar a Dani, tô aceitando, viu, gente? Deixa o like aí de presente de Natal. Deixa o like aí na Dani, aliás, no vídeo da Dani, né? Pra ajudar a Dani aqui no canal também. Se você não me segue no Insta, me segue lá também. Tô sempre compartilhando dicas, notícias também, viu? Vale a pena me seguir no meu Insta, tanto no meu Insta pessoal quanto no Insta das Starts também. A Start America, pra quem precisa de processo imigratório para os Estados Unidos, pode contar com a gente. Temos um time de profissionais que podem te ajudar, viu? Nosso time pode ajudar em várias questões envolvendo a imigração dos Estados Unidos. Ou se você busca questão de mercado de trabalho, vagas com vistos de trabalho, a Star Jobs é a sua solução neste caso, viu? Lá a gente sempre divulga vagas com visto de trabalho, a gente também tem profissionais que trabalham nessa área também para ajudar os imigrantes. Temos questão de recolocação profissional para quem precisa de recolocação profissional também e questões de licenças e validação de diploma. Então vale a pena você também nos acompanhar no Instagram ou no site, enfim, aqui da Star Jobs. Temos a Start America e a Star Jobs para poder te ajudar, viu? Bom, gente, eu não quero me estender não, vamos a esse vídeo. Um vídeo vai ser curtinho, na verdade, tá? Até para poder explicar um pouquinho mais sobre essa questão de trabalhar remotamente nos Estados Unidos, né, para uma empresa de fora dos Estados Unidos. Essa foi a discussão. Eu participo de grupos de discussão envolvendo imigração, porque eu gosto, né, gente? É a área que eu estudo, é a área que eu gosto de ter um amplo conhecimento. Principalmente quando a gente fala de trabalho, violação, a gente tem que ficar muito antenado ao que a lei especificamente fala e o que os especialistas interpretam, né? Interpretam, melhor falando, né? Nessa questão específica da lei. E a pergunta que gerou a discussão foi, né? Um especialista em imigração falou o seguinte: se não existe a violação no Código de Regulamentos Federais dos Estados Unidos em relação ao trabalho remoto por um imigrante em solo americano, qual é o problema da imigração nessa interpretação? Boa pergunta, hein, gente? Vocês sabiam disso? Que não existe a violação, ou seja, o trabalho remoto feito por um imigrante que está nos Estados Unidos, mesmo sem permissão de trabalho, falando aí de quem tem um visto de estudante, por exemplo, de o F1, né? Ou um visto de dependente de um visto de trabalho temporário, como o H4, ou até mesmo quem está com visto H1B, né? O H1B ele é patrocinado por um empregador, então, teoricamente, ele não pode trabalhar para um segundo empregador mesmo de forma remota, teoricamente, né? Então, essa discussão foi levantada entre os especialistas e advogados de imigração e todos, né, acabaram dando a sua opinião sobre isso, mas o que muitos não sabem é justamente que não há a violação dentro do Código, né, de Regulamentos Federais dos Estados Unidos, ou seja, trabalhar remotamente em solo americano, mesmo você não tendo a permissão legal de trabalho, mas trabalhando para uma empresa de fora dos Estados Unidos e ganhando fora dos Estados Unidos, por isso não viola o Código de Regulamentos Federais. Mas aí vem a questão imigratória, né? E aí essa é a pergunta: se não viola o Código Federal, né? No caso, o Código de Regulamentos Federais dos Estados Unidos, por que a imigração considera uma violação de status imigratório? Há muitas questões envolvendo isso. E aí muita gente falou o seguinte: na verdade, é uma linha muito tênue, né? A imigração, dependendo do oficial imigratório, ele pode entender que é uma violação, porque afinal a pessoa está trabalhando, ela está fisicamente em solo americano, trabalhando por uma empresa mesmo que remotamente ela esteja em outro país. Então tem várias questões que ele tem essa interpretação um pouco diferente de cada profissional. Tem profissionais que defendem, né? Dizendo, não, a gente usa a lei contra a lei mesmo, né? Mas aí veio uma resposta que eu achei interessantíssima. Eu vou dar uma resposta de uma advogada de imigração, né? Nessa discussão toda. O que ela falou?
Não será uma violação técnica da definição de emprego do Código de Regulamentos Federais dos Estados Unidos, se a empresa não tiver subsidiárias ou divisões afiliadas nos Estados Unidos e com entidades dos Estados Unidos. Mas é um grande problema com a receita fiscal reportada, declarável e provavelmente será vista pela imigração dos Estados Unidos como uma violação de status imigratório ou minar as representações feitas. Portanto, é um risco enorme e não vale a pena, de acordo com essa advogada de imigração. Se você se deparar com a superação de uma determinação de fora de status, é uma causa perdida. Então, o que ela está querendo dizer? Que por mais que isso não seja uma violação do Código de Regulamentos Federais dos Estados Unidos, porque neste caso, a empresa, se for uma empresa que não tem nenhum tipo de filial, nenhum tipo de escritório em solo americano, teoricamente não vai violar o Código de Regulamentos Federais. Porém, a imigração dos Estados Unidos pode entender como violação em função do problema com a receita fiscal que é reportada nestes casos. Aí, um outro advogado de imigração questionou essa mesma advogada e falou o seguinte: por que seria visto como uma violação de status se não há violação técnica, então, do Código de Regulamentos Federais? As pessoas podem e declaram o seu rendimento tributável, por isso, não vejo como isso se aplica como violação, já que, teoricamente, se você está recebendo, esses rendimentos, frutos desse trabalho remoto, você está declarando. É um rendimento que você declara no país onde você está recebendo. Aí, neste caso, ela ainda fez uma outra ponderação. Ela falou o seguinte: poderia levantar questões quanto à boa-fé da ordem de trabalho atual, se, por exemplo, um F1 ou um H1B, por exemplo, especialmente se o tempo integral fosse solicitado. No caso do H1B, é um pouco mais complicado mesmo, porque o H1B, ele tem período full-time com o seu empregador aqui nos Estados Unidos. E, teoricamente, ele teria que tributar o que ele está recebendo também, assim como ele tributa o que ele recebe aqui com o visto de trabalho dele. Neste caso, é que ela falou que levanta as questões de boa-fé, Para os estudantes, levanta a questão da intenção e pode ser vista como deturpação com base no que foi alegado no pedido de visto e na fonte de apoio. Ou seja, gente, o que ela quer dizer com isso? Que vai ficar a interpretação do oficial imigratório. Ele pode entender o seguinte: bom, no caso do H1B, a pessoa peticionou um visto de trabalho, ela está recebendo pela empresa americana aqui e ela está declarando seus impostos. Quando ela recebe de uma empresa de fora dos Estados Unidos, ela não declara os seus impostos dos Estados Unidos, o que pode deixar, ou seja, pode fazer com que esse oficial imigratório interprete como não uma boa fé daquele imigrante. Afinal, ele está recebendo, está trabalhando aqui no nosso país, em solo americano, está recebendo daqui da gente, recebendo de um outro país, mas não está declarando o que ele está fazendo aqui em solo americano. Ou seja, questão de boa fé. A questão do visto de estudante, o que ela explicou, e para mim foi uma das melhores respostas nesse sentido, foi justamente de levantar a suspeita da intenção da pessoa, porque afinal, lá na sua entrevista de visto de estudante, você não disse que você trabalharia, você disse que você viria para estudar, seja um curso de inglês ou qualquer outro tipo de curso acadêmico aqui nos Estados Unidos. Então, teoricamente, você está indo contra a intenção que você alegou na hora de tirar o seu visto. E lembrando, na hora que você tira o seu visto, você precisa ter comprovação financeira, afinal, você não vai trabalhar pelo período que você vai estar estudando. Então, teoricamente, na visão dela, você, além do oficial questionar a intenção do visto de entrada, ele pode questionar a questão da comprovação financeira que você alegou que tinha. Por que você está trabalhando se teoricamente você alegou que tinha esse dinheiro para se manter por esse período de estudos aqui? Então, é uma interpretação que, claro, que vai variar de oficial imigratório para oficial imigratório. E como ela mesma falou, por mais que não seja considerado uma violação do Código de Regulamentos Federais e, teoricamente, você pode utilizar esse argumento para um oficial imigratório na hora de justificar ou defender seu caso, ele pode, na interpretação discricionária dele, entender que você violou porque você disse que você não estava vindo para trabalhar, você estava vindo para estudar. Então você fica, querendo ou não, naquele risco, porque ele pode entender, ele pode simplesmente aceitar os seus argumentos e passar, mas ele pode também, muitas vezes, não aceitar seus argumentos e acabar negando um processo futuro para você. Então, o risco é muito grande. Por mais que não exista violação no Código de Regulamentos, a imigração dos Estados Unidos é muito mais chata e a questão imigratória, ela é muito mais forte do que a questão do regulamento em si. Porque, afinal, você precisa de um status imigratório válido para poder
trabalhar legalmente nos Estados Unidos, enfim. Mas Dani, aí vem um outro ponto, né? Mas como que eles vão saber que eu estou trabalhando remotamente? Essa é aquela pergunta de $1 milhão. Como que eles vão saber se você trabalha ou não remotamente porque a sua fonte pagadora está no seu país de origem? Já é uma outra questão. Mas querendo ou não, gente, se eles quiserem descobrir o que eles quiserem descobrir, eles descobrem, né? São os Estados Unidos da América. Mas é mais complicado mesmo de fazer esse... Eu não sei como eles fariam esse tracking realmente da pessoa trabalhando, né? Trabalhando aqui, trabalhando para uma empresa de fora. Não sei como eles fariam isso, a não ser que tivesse os rendimentos entrando na conta dos Estados Unidos aqui da pessoa, o que não seria o caso, né? Enfim, difícil da imigração conseguir fazer essa fiscalização, acredito que seja difícil, mas também tem a questão da interpretação da lei também, né? Questão de violação, questão que tem uma violação, mas não tem uma violação que pode justificar, é muito confuso. Mas assim, no fim, como eles mesmos falam, como todos os advogados, né? Ou melhor, a grande maioria, alguns ainda ficaram assim, eu sinceramente, eu ainda vejo que tem como que não é uma violação especificamente de status imigratório. Mas, gente, pensando no risco, aí é uma questão bem pessoal mesmo, é o risco que você pode ter em qualquer processo futuro também. Mas enfim, é um assunto que eu achei interessante discutir, até porque realmente, né, muitas pessoas nem imaginavam que isso não estava no Código de Regulamentos Federais, ou seja, não seria uma violação que poderia ser utilizado contra a própria imigração. É um assunto que rende, até porque rendeu na discussão e cada um tem uma opinião um pouco diferente, viu? Mas essa foi a opinião que eu mais gostei, porque ela realmente foi uma opinião que falou, olha, não viola, mas ao mesmo tempo existe o risco. Será que pagamos para ver? Aí é a decisão de você, como imigrante. Enfim, gente, quis fazer esse vídeo realmente para trazer essa discussão. Vou fazer alguns vídeos assim nessa temática de discussões, né? Trazendo sempre algum assunto relevante, porque eu acho legal quando tem essas discussões entre advogados de imigração, especialistas também, porque são assuntos que nos interessam, né? Então vou tentar trazer mais, fazer mais vídeos nesse contexto também, viu? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, já deixa o like para ajudar a Dani. Ajuda demais a Dani deixando o like. Se quiser compartilhar também, fica super à vontade. Nossa, a gente nem tá ainda no ano novo, mas já saiu ali uns fogos, viu? Happy New Year antecipadamente para vocês, gente. Mas se puder também, deixa o like. Se você não deixou, deixa o like para ajudar a Dani também. Se você não me segue no Insta, me segue lá. É bem rapidinho, não custa nada. Tanto no meu Insta pessoal, quanto no Insta das Start Americas. Start America e Start Jobs, na verdade, né? Você pode seguir a gente lá. Lá a gente sempre fala muito de processos imigratórios, então vale a pena entender um pouquinho mais como que funciona, né? Os processos para os Estados Unidos. E se você não é ainda inscrito aqui do canal, se inscreva, gente. É que eu tô sempre falando muitos conteúdos envolvendo imigração, atualizando vocês de várias notícias importantes, então vale a pena você ser um inscrito também. Eu fico por aqui, um grande beijo e até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau, gente!